Ideia e razão. Duas características da mente humana que você exercita todos os dias. Mas vem cá, você acha que a ideia tem sido utilizada de forma correta? Você acha que a razão tem sido respeitada? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre a ideia e a razão dentro de duas cosmovisões. A cosmovisão cristã e a cosmovisão das ideologias atuais. Meu nome é Samuel, você está no canal Teologia Bônus e hoje nós vamos falar sobre ideia e razão. Bom, todo ser humano produz ideia e razão, e a ideia e a razão são fundamentais até mesmo para o bom andamento da sociedade. Então, você tem uma ideia, a sua ideia consulta a razão, e a razão, quem vai dizer se a sua ideia pode ser executada ou não. Então, vamos pensar que um engenheiro ele tem uma ideia. A ideia do engenheiro é construir um prédio. Só que a ideia por si só não pode ser executada. Então, o que a ideia vai fazer? A ideia vai consultar a razão. É a razão que vai dizer se é possível. A ideia por si só não pode se fazer. Então o que a razão vai fazer? A razão ela vai dar à luz a ideia. A ideia vai consultar a razão e é a razão que vai dar os metros quadrados, é a razão que vai analisar o solo, é a razão quem vai dar, quem vai fazer os cálculos, é a razão que vai tornar real a ideia. A ideia abstrata. É a razão quem vai dizer se a ideia é possível ou não. A ideia, ela está no pensamento. A razão vai tornar essa ideia, que é abstrata, algo palpável. Eu gostaria de falar sobre ideia e razão dentro de duas visões de mundo. A visão de mundo cristã e a visão de mundo das ideologias atuais. Bom, ideia e razão cabe dentro da visão de mundo cristã? Sim. Veja, a base da fé cristã é a fé. Então, você tem uma ideia, a ideia da pessoa de Deus, é alguém que você não vê, mas você tem fé. E aí você pode me perguntar, mas Samuel, você acabou de falar que o que torna a ideia algo possível é a razão. E a ideia é algo abstrato. Então, se a ideia é algo abstrato, algo que nós não vemos, e você está dizendo que a base da fé cristã é acreditar em alguém que nós não vemos, então onde está a razão aí? Veja, a razão dessa ideia da pessoa de Deus é a fé. E por que a fé é a razão? A fé, ela é racional. A fé não é puramente emoção. A fé é racional. Então, acreditar em um Deus que nós não vemos é totalmente racional. É mais irracional acreditar que não há um Deus do que acreditar que há um Deus. O que me prova que isso é racional cientificamente falando? Bom, é só nós olharmos para o universo. O universo, ele funciona em plena harmonia. O universo, ele funciona perfeitamente com as suas leis, obedecendo cada área, cada função. Então, o universo ele é totalmente harmonioso. E quanto mais olhamos para o universo, a gente percebe que há uma razão ali, há um raciocínio. Perceba, olha para a criação, olha para nós. Imagina só, você nascer com os dois buracos nasais virados para cima. Você não ia conseguir tomar um banho, ou ao menos pegar uma chuva que você ia se afogar. O seu corpo, ele é totalmente lógico. Imagina só, quando um ser humano nasce, ele aprende a falar as línguas de um ser humano. Mas se você ensinar esse ser humano a falar a mesma língua do cachorro, ele não vai saber. Se você tentar ensinar o cachorro a falar a língua de um ser humano, ele também não vai saber. Por quê? Porque ser humano só comunica com ser humano. Cachorro só comunica com cachorro. Um ser humano não consegue entender a linguagem do cachorro. Um cachorro não consegue entender a linguagem de um ser humano. Então, você percebe que há um raciocínio, há uma lógica
no universo. Quando nós olhamos para o universo, é muito mais difícil, muito mais complexo nós provarmos a partir do universo que não existe um criador do que nós provarmos que existe. Porque quando você olha para o universo, você percebe que há uma mente ali. Alguém pensou naquilo, alguém projetou aquilo, alguém montou aquilo. É o raciocínio de alguém em movimento e ação. É muito mais difícil você provar que não há um criador, que não há um Deus, do que você provar que há um criador e que há um Deus. Porque o universo, ele exige que haja uma mente ali por trás. Ele exige que haja um criador. E por que eu falo da fé? O que essas coisas criadas têm a ver com a fé? Olha só, para uma pessoa que tem fé, essas coisas são simplesmente apoio. Essas coisas apoiam a fé dessa pessoa. A criação apoia a fé da pessoa. Mas uma pessoa que não tem fé, no que ela vai apoiar para validar a sua falta de fé? Porque o universo, ele prova muito mais a existência de um Deus do que a inexistência. E aí, uma pessoa que não tem fé tem um grande desafio. O que é que vai provar que a sua falta de fé, ela é a mais correta? Como é que você vai provar, por meio do universo, que não há um Deus? É muito mais fácil e muito mais coerente você imaginar, acreditar e provar que há um Deus que criou o universo do que defender que não há um. Então, a fé, ela é totalmente racional. A fé é a razão da ideia da pessoa de Deus, que ainda que você não veja, é totalmente racional você acreditar. Por quê? Porque tanto espiritualmente falando, quanto cientificamente falando, todas essas coisas provam juntamente a existência de Deus. Então, a ideia e a razão, elas estão na cosmovisão cristã em perfeita harmonia. Nós temos na nossa mente a ideia da pessoa de Deus, e o que fundamenta essa ideia, o que apoia essa ideia é a razão. E que razão é essa? A fé, como está escrito em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova é a prova das coisas que não se vê. Então, por isso, a fé é a razão da ideia da pessoa de Deus. Bom, então, para alguém que tem fé, a criação vai servir como um apoio. Para quem não tem fé, essa pessoa tem um grande desafio, que é buscar um apoio para fundamentar a falta de fé dela, né? É aquela famosa história, né? Um jovem chega em casa, abre a garagem da sua casa e tem uma Ferrari lá. E aí ele chega para sua mãe e diz: mãe, quem colocou essa Ferrari na garagem? A mãe dele olha para ele e diz: apareceu aí do nada. E aí ele dá um sorriso, porque na mente dele é loucura, não é? É irracional acreditar que simplesmente apareceu ali um carro na garagem. Mas as pessoas conseguem acreditar que o universo, com toda essa lógica, com toda essa razão, com toda essa beleza, essa magnitude, apareceu do nada e pronto, a vida começou. Para alguém que tem fé, ele não precisa do universo para ter fé. Tem pessoas que têm fé sem precisar do universo. Não precisa observar o universo para ter fé. Mas tem pessoas que, mesmo com o universo gritando a existência de um Deus, ela mesmo assim não consegue ter fé, não consegue acreditar. Por isso, a ideia da pessoa de Deus é acompanhada de uma razão, que é a fé. Na visão de mundo das ideologias atuais, haverá ideia e razão nas ideologias? Evidentemente que sim. Na ideologia, é por isso que o nome é ideologia, o ponto central é a ideia.
A ideia, ela é o centro da ideologia. Então, como eu falei, essa pessoa ela tem uma ideia e a ideia vai consultar a razão. Quando a razão não dá possibilidade para existir, para ser executada essa ideia fica só na ideia mesmo, fica só no pensamento e ponto. Ela fica sendo ideia. Porém, na ideologia não funciona assim. Uma pessoa ela tem uma ideia, a ideia consulta a razão não apoia a ideia, não importa. Ela segue com essa ideia como sendo verdade. E no momento em que ela mantém essa ideia como sendo verdade, ela matou a razão. Ela acabou com a razão. A razão que rege todos nós, ela chega ao fim da ideologia. E veja, tem que haver algo que reja todos nós. Por exemplo, 1 mais 1 é 2 aqui no Brasil. 1 mais 1 é 2 nos Estados Unidos. 1 mais 1 é 2 na Alemanha. 1 mais 1 é 2 na Rússia. Por quê? Porque isso é razão. Razão é algo absoluto. É algo que cabe a todos. Se você gosta ou não, se você acredita ou não, se você pensa assim ou não, a razão, ela é absoluta e cabe a todos. Ela é o que é aonde for, aonde ela estiver. Ela é o que é. Então, eu tenho uma ideia. A ideia consulta a razão. Se a razão não apoia a ideia, essa ideia fica sendo ideia. Mas na ideologia é diferente. Na ideologia é assim. Eu tenho uma ideia. A minha ideia consulta a razão. A razão não me apoiou, eu apelo ao sentimento. E o apelo ao sentimento é perigoso. Porque, veja só, eu tenho uma ideia, minha ideia consulta a razão não apoia a ideia, eu apelo ao sentimento. E aí o sentimento já não é absoluto. O sentimento de um não é o sentimento de todos. Não é porque eu sinto uma coisa que todo mundo vai sentir. O sentimento não é absoluto. O sentimento, ele não vai caber a todos. Cada um sente uma coisa, ou cada grupo vai sentir uma coisa. Então, apelar ao sentimento é algo perigoso, porque não vai mais reger a todos. E o que é o apelo ao sentimento? O apelo ao sentimento é assim. Eu tenho uma ideia. A minha ideia consulta a razão. A razão negou a minha ideia. Eu permaneço a essa ideia como sendo verdade e apelo ao sentimento. O que é o apelo ao sentimento? É como eu me sinto. Mas eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Percebeu? É o apelo ao sentimento. Foi descartada a razão e agora se apela ao sentimento. Qual é o próximo passo depois do apelo ao sentimento? É a afirmação coletiva. Eu tenho uma ideia. A minha ideia consulta a minha razão. A minha razão negou a minha ideia? Não importa. Eu apelo ao sentimento. Mas é como eu me sinto. Busca por afirmação coletiva. Não é verdade? Não é? Olha, eu penso assim, 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 sabe? Você não concorda? O que ela espera? Ela espera que a outra pessoa vai dizer assim: olha, eu concordo, sabe? Eu acho que é assim mesmo. Não é verdade? É a busca por afirmação coletiva. Eu quero que as pessoas ao meu redor, eu quero que as outras mentes apoiem a minha ideia, que agora já está totalmente desprovida de razão. Então, é uma busca por afirmação coletiva. E aí, quando essa pessoa ela encontra um apoio coletivo, normalmente o que ela ouve? Olha, eu concordo. Eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe? Se você se sente bem, olha, novamente o apelo ao sentimento. Se você se sente bem, então faz. Se você se sente bem fazendo, então faça. Novamente, ela apela ao sentimento, buscando uma afirmação coletiva. Quando ela encontra a afirmação coletiva, a afirmação, ela volta em forma de quê? Novamente de sentimento. Você percebe que a razão já não existe mais nessa conversa. Ela não existe mais. O que existe é sentimento. Veja que o que rege uma mente fundamentada pela ideologia é sentimento. Simplesmente sentimento. E aí, o próximo passo é a busca por afirmação coletiva, né? E isso também é algo muito perigoso. A ideia é conquistar o máximo de afirmações possíveis. Quando a maioria pensa da mesma forma, ela influencia a minoria que cede pela pressão a essas ideias desprovidas de razão. Mas hoje, boa parte da sociedade ainda é regida pela razão. E é por isso que essas ideias ainda não se tornaram
universais. E aí, vamos lá. Eu tenho uma ideia, a minha ideia consulta a razão razão nega a minha ideia, eu apelo ao sentimento. Depois que eu apelo ao sentimento, eu busco pela afirmação coletiva. Né? Não é verdade? Você não concorda? Se eu não encontro apoio coletivo, eu apelo ao apoio individual. Concorda? Você não concorda? Mas eu me sinto assim. É como eu me vejo, é como eu me sinto. E veja que a razão, ela morreu lá no início. Não se tem mais um retorno à razão. Ela morreu lá atrás. Porque, na verdade, a ideologia quer que você abrace uma ideia sem razão. Ela quer que você aceite uma ideia sem razão. E você sabe quem vive de ideia sem razão? Criança. É a criança que assiste um super-herói e quer ser um. É a criança que assiste um desenho e quer ser um. Ela assiste alguma coisa, ela assiste um filme, ela assiste um desenho, ela assiste uma série, não é? Ela vê o Superman e ela quer ser o Superman. Ela assiste um desenho de um dinossauro e ela quer ser o dinossauro. E aí, ela vai incorporar esse desenho, não é? Ela vai falar, eu sou um monstro, eu sou um dinossauro, eu sou um super-herói, eu sou o Flash. Ela vai querer incorporar esse desenho. Ela vai gritar, ela vai pular, ela vai brincar. E, obviamente, ela não pode ser nenhuma dessas coisas que ela gostaria de ser. E é claro que isso faz parte da mente inocente da criança. Só que um dia a criança cresce, a vida apresenta a ela uma razão, e aí chega uma hora que ela entende que não se pode viver de ideias a vida toda. A criança, ela tem como prioridade a ideia, não a razão. A criança não trabalha com razão, ela vive de ideias. Quando a ideologia entra na mente de uma pessoa com total capacidade de razão, ela torna a mente dessa pessoa semelhante a de uma criança. E aí, ela passa a acreditar que ela é algo que ela não pode ser. Mas não se engane, a ideologia dá uma mente fantasiosa como a de uma criança, mas não dá inocência. Bom, então, eu tenho uma ideia, a ideia consulta a razão nega a minha ideia, eu apelo ao sentimento. Quando eu apelo ao sentimento, eu busco uma confirmação coletiva. Não é verdade? Se eu não encontro, eu apelo ao sentimento individual, mas é como eu me sinto. E já que eu não encontrei ao meu redor alguém que me apoie, eu vou buscar algum grupo que apoie. E aí, eu vou me unir a pessoas que pensam como eu. E aí, esse grupo se une. Mas, você lembra que eu falei que o objetivo da ideologia é conseguir o máximo de afirmações possíveis? A ideia da ideologia é que esse pensamento se torne universal. E aí eu quero que todos pensem como eu. Por que eu quero que todos pensem como eu? Porque o pensamento divergente do meu gera ira em mim. E aí essa pessoa passa a se tornar alguém intolerante, a ponto de pensar, se ela não pensa como eu, então ela não merece viver para pensar. A ideologia, ela não tem problema com quem discorda em silêncio. Ela tem problema com quem discorda falando. Porque a fala contra a ideologia convence. E foi o objetivo da ideologia, conseguir o máximo de apoiadores possíveis. Isso mesmo. Isso acabou de gerar uma guerra de pensamentos. A ideologia, então, passa a acusar essas pessoas que discordam desse pensamento de diversos títulos, sem sentido algum, baseados em pura emoção, já que a esse ponto não se tem mais razão nenhuma. A razão foi jogada fora lá no início. Agora, a ideologia vive de ideia e sentimento. É uma pura emoção. As pessoas passam a defender uma coisa que elas não têm razão para defender. Bom, o fim você já sabe. Oh my God! Wait, Cody, go, run, run! Whoa. Você pode me perguntar, Samuel, então a ideologia não trabalha com razão nenhuma? Bom,
Aquela razão do início, não. Aquela já foi descartada faz tempo. Mas tem algo que a ideologia chama de razão. No pensamento ideológico, cada um tem a sua razão. Daí surge aquela célebre frase que você muito provavelmente já ouviu. Cada um tem a sua verdade. E, bom, se cada um tem a sua verdade, então essa verdade, ela é falsa. Porque lembra que eu falei que a razão é absoluta? A verdadeira verdade, ela é absoluta. Ela cabe a todos, você querendo ou não, você concordando ou não, você gostando ou não, ela cabe a todos. Mas quando cada um tem uma verdade, como é que eu vou definir qual é a certa? Ela não é absoluta. A verdadeira verdade, ela é absoluta. Se cada pessoa tem uma verdade, então essa verdade está fragmentada. E se ela está fragmentada, ela não é uma verdade verdadeira. Ela é falsa. Lembra? 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar. Mas dentro da ideologia, se você quiser, 1 mais 1 pode ser 3. Se você quiser, 1 mais 1 pode ser 4. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. E no fim das contas, você se sente assim. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pense com base na razão. Não vive só de ideia. Exercite o racional que existe em você. A maior escravidão é aquela que não te deixa pensar.